Muito boa tarde a todos, a todas, muito bem-vindos, bem-vindas. É com muito entusiasmo que nós damos início a esse webinar. Eu sou Tereza Campelo, titular da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nosso objetivo aqui é apresentar e divulgar e debater o documento Diálogos sobre Ultraprocessados, Soluções sobre Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. Foi um texto produzido por pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, e pela Cátedra Josué de Castro, ambos da USP, e contou também com a colaboração, contribuição, e sugestões de mais de 80 especialistas da área de nutrição, saúde e meio ambiente. O documento que nós estamos divulgando hoje, ele sistematiza robustas evidências científicas sobre os impactos negativos da produção e consumo de alimentos ultraprocessados, tanto na saúde humana quanto na saúde planetária. Ao reunir num único texto as principais evidências e soluções para esse problema, nós acreditamos que oferecemos para a comunidade científica, ativistas, governos e organismos multilaterais uma ferramenta estratégica para subsidiar a ação no próximo período. Para apresentar o documento, nós contaremos com a participação de Ana Paula Bortoleto Martins. Ana Paula é pesquisadora, assistente da Cátedra Josué de Castro, parceira, né, na condução da cátedra, é pós-doutoranda na Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do NUPENS. Também com o nosso querido professor Carlos Augusto Monteiro, que além de liderar toda a pesquisa nessa área, é professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenador científico do NUPENS e coordenador acadêmico da Cátedra Josué de Castro. E para nos ajudar a debater esse tema, nós contamos com uma convidada muito especial, Maria Carolina Trevisan, é jornalista, colunista de política e direitos humanos no UOL, jornalista amiga da criança. Queria agradecer desde já o trabalho e o esforço na organização desse nosso evento, dos nossos assessores de comunicação, Marina Yamaoka e Murilo Bonfim, que organizaram essa atividade, estão aqui nos bastidores nos apoiando, e também a equipe, né, da Faculdade de Saúde Pública, que está aqui nos organizando nesse link. Então, antes de agradecer a todos aqui pela participação, quem quiser tanto fazer comentários quanto contribuir, fazer perguntas, pode entrar no chat, né? Nós também no chat vamos já colocar o link dos documentos que já estão disponíveis, tanto em português quanto em inglês, e passo imediatamente a palavra para a Ana Paula para iniciar a apresentação. Obrigada a todos. Muito obrigada, Tereza. Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder compartilhar aqui hoje o documento que foi elaborado de forma coletiva com vários atores, pesquisadores que contribuíram para a gente chegar no dia de hoje com um documento muito completo e robusto sobre o tema dos ultraprocessados. Então, vou compartilhar com vocês aqui os principais destaques do documento para que a gente consiga, a partir do dia de hoje, divulgá-lo de forma mais ampla possível para diferentes públicos e diferentes atores que estão discutindo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o tema de como avançar com a agenda dos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Bom, primeiro é importante apenas pontuar algumas questões sobre o contexto, né? A gente tem já um grande histórico de trabalho do NUPENS como um núcleo de pesquisa referência que desenvolveu a classificação nova e que é referência para pesquisas sobre como os ultraprocessados atuam na saúde, como é o consumo, a prevalência, a tendência de consumo desses produtos,
e a Cátedra José de Castro de Sistemas Alimentares, que foi recém-criada e que tem esse objetivo de trazer diferentes atores para discussão sobre temas relevantes baseados em evidências científicas. Então, a gente está partindo desse ponto. A gente também está aproveitando que o tema está muito quente, né? Está sendo discutido internacionalmente em vários espaços, como a cúpula de sistemas alimentares da ONU, mas outras agendas globais estão acontecendo esse ano considerando a urgência de construção de soluções sobre sistemas alimentares. E apesar dessas discussões estarem muito avançadas, a gente vê que ainda há um desafio de dar mais visibilidade e destaque à importância de incorporar a abordagem da classificação nova como parte das soluções para a transformação de sistemas alimentares. Então, essa foi uma grande motivação de partida. E a gente também aproveita para ampliar a discussão entre atores estratégicos e com um grupo de atores que está construindo essas discussões dentro da Cátedra José de Castro. O documento, então, foi construído a partir de uma primeira versão de revisão das evidências e experiências em políticas públicas, construído por pesquisadores do NUPENS da cátedra. Então, já logo de cara, a gente contou com a colaboração de diferentes atores, inclusive pesquisadores na pós-graduação, né, que acompanham e fazem parte do grupo do NUPENS. A gente fez um encontro virtual no dia 18 de maio com 80 especialistas que foram pesquisadores e representantes da sociedade civil, algumas pessoas de governo, organismos nacionais que contribuíram para o aprimoramento desse documento base. E nesse momento agora a gente fez a revisão, né, a partir das contribuições desse grupo, completamos as lacunas, identificamos o que a gente precisaria dar mais destaque no documento, que a gente já tinha mais experiência e mais acúmulo para poder registrar. O documento, então, foi traduzido para o inglês e espanhol deve sair nos próximos dias também, para que a gente consiga fazer uma disseminação ampla para diferentes públicos. E também queremos fazer a tradução desse documento, que ele ainda, obviamente, está numa versão técnica e científica, para outros materiais que possam ser disseminados em públicos de outras áreas que não apenas a área acadêmica e dos que estão mais envolvidos nesse tema. Então, já falando sobre o documento em si, a gente destaca muito o conjunto robusto de evidências acumuladas até o momento no mundo todo sobre o impacto do consumo de ultraprocessados na saúde, destacando que os estudos corroboram essa frase de que os padrões alimentares baseados em ultraprocessados se associam significativamente a pelo menos um ou muitas vezes mais de um desfecho negativo para a saúde. Entre os desfechos mais óbvios que a gente já pode se imaginar, considerando a característica desses produtos, desses alimentos, a gente tem o ganho de peso, obesidade, diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e dislipidemias, mas também outros desfechos que não necessariamente se imaginam uma relação direta logo de cara, como câncer de mama, outros tipos de câncer, asma em crianças, depressão, disfunções renais e mortes prematuras. Destacando que esse conjunto de evidências reúne estudos que, incluindo revisões sistemáticas e meta-análises, estudos com diferentes populações em diferentes locais do mundo, com diferentes metodologias, considerando que a gente tem um conjunto robusto aí de diferentes áreas e metodologias para chegar nessas conclusões. E o que a gente aponta também no documento, considerando essas evidências do impacto negativo do consumo de ultraprocessados na saúde, é que não há uma quantidade segura de injeção de ultraprocessados. Costuma-se
questionar, né? Mas então quanto eu posso consumir, quanto é um consumo seguro? Os estudos comparam sempre padrões alimentares com menor consumo de ultraprocessados com um grupo que consome mais ultraprocessado. E quando a gente faz essas comparações, depende da população estudada, do país, o grupo que consome menos ultraprocessado pode estar consumindo uma quantidade já elevada, né? Então, por isso, as conclusões das evidências que a gente tem até o momento não indicam ter nenhuma quantidade segura de ingestão de ultraprocessados. O documento também apresenta os principais mecanismos que explicam o porquê que os ultraprocessados têm esse impacto tão negativo na saúde. Algumas características dos produtos alimentícios ultraprocessados explicam esses desfechos negativos para a saúde. Como, por exemplo, esses produtos têm uma menor quantidade da matriz alimentar original, ou seja, dos alimentos in natura. Durante o processamento industrial, os produtos perdem uma grande parte da matriz alimentar original, e com isso eles perdem água, fibras, proteínas e outros compostos bioativos, mas possuem maior densidade energética, ou seja, concentração de calorias em uma menor quantidade de alimento, mais açúcares livres e gorduras saturadas. Com isso, se caracterizam por ter uma maior uma tendência a serem hiperpalatáveis, ou seja, uma conjunção aí de elementos que deixam o alimento muito atrativo, estimulando o seu consumo excessivo. E também aditivos alimentares que são utilizados para recompor aí a cor, a textura ou o cheiro dos alimentos que perderam aquela matriz original. Então, hoje se usa aditivo alimentar para tentar recuperar uma imagem do alimento como ele era, mas que isso já tem vários estudos que esses aditivos impactam e desregulam a microbiota intestinal. E também outros compostos químicos que são apontados como desreguladores endócrinos, provocando essas mudanças metabólicas e esses efeitos negativos na saúde. Com essas características, os produtos ultraprocessados acabam induzindo uma resposta glicêmica elevada e tem um baixo potencial de saciedade, ou seja, demora mais para as pessoas perceberem que elas já estão satisfeitas ao consumirem os ultraprocessados. Além dos produtos, a gente também tem características sobre as práticas de venda, de comercialização desses produtos que estimulam o seu consumo excessivo, como, por exemplo, trazer uma imagem de serem mais práticos, que a ideia de se distanciar da importância da culinária e de preparar alimentos a partir de alimentos in natura minimamente processados. Um estímulo ao consumo de porções maiores, a publicidade infantil, que a gente já sabe que é um grande determinante das escolhas alimentares desde a infância, que acabam sendo mantidas até a fase adulta, e também informações que são alegações que são usadas nos rótulos dos produtos, muitas vezes enganosas, incompletas, que levam o consumidor a achar que aquele produto, por ter uma alegação específica, pode ser mais saudável, mas não identifica a composição nutricional daquele alimento como um todo. Um outro capítulo do documento dedicado para destacar as evidências no meio ambiente. Então, a gente ainda, apesar de ser em menor número, e ainda com muitos desafios para serem desvendados, né, há evidências mostrando que os padrões alimentares baseados em ultraprocessados provocam graves e negativas consequências também para o meio ambiente, destacando a perda da biodiversidade, o aumento do uso de embalagens e de resíduos sólidos e das emissões de gases de efeito estufa por conta da forma como esses alimentos são produzidos. A produção de ultraprocessados, ela acaba induzindo a uma redução no número de espécies vegetais
que têm alta produtividade, que vão garantir a produção em larga escala, e acaba estimulando os sistemas agrícolas que são mais intensivos em relação ao uso do solo e baseados em monoculturas, o que trazendo então esses impactos negativos também para o meio ambiente. Então, acho que essa abordagem é super relevante, que a gente já destaca no documento, que precisa ser, inclusive, mais explorada para conseguirmos entender melhor esses mecanismos. Considerando, então, esse conjunto robusto de evidências acumuladas até o momento, também foi uma opção do grupo trazer um destaque para 3 grandes conjuntos de soluções sobre como, reduzir o consumo de ultraprocessados, considerando essas evidências tão claras do impacto negativo desses produtos. A primeiro caminho, que já temos aqui no Brasil um pioneirismo de desenvolvimento, são a elaboração de guias alimentares que utilizam as recomendações baseadas no nível e o propósito de processamento de alimentos, e com isso garantir que existam orientações claras, fáceis, diretas sobre quais são os alimentos que devem fazer parte de uma alimentação saudável e quais os alimentos que devem ser evitados para garantir a proteção da saúde. Então, essa seria a primeira abordagem de soluções recomendadas, e aí o documento traz vários argumentos ressaltando do porquê a elaboração de guias alimentares vai apoiar não apenas a orientação da educação para a população, mas também vai servir como base para a elaboração de políticas públicas, medidas regulatórias, baseadas nas recomendações dos guias alimentares. Então, essa é a abordagem destacada. Um segundo conjunto de soluções tem a ver com a rotulagem de alimentos. A gente também tem já um acúmulo de evidências aí destacando o Brasil e outros países da América Latina que implementaram novas normas de rotulagem nutricional de alimentos que contribuem para a identificação de quais são os alimentos que devem ser evitados. A abordagem que a gente tem, que é mais alinhada com a identificação dos produtos ultraprocessados, é a adoção da rotulagem nutricional frontal de advertências com o modelo de perfil nutricional da OPAS. O perfil nutricional da OPAS é uma proposta de identificação, de classificação dos alimentos que leva em consideração o nível e propósito de processamento industrial e também as recomendações da OMS de prevenção de doenças crônicas para identificar quais são os alimentos que, por exemplo, vão receber uma advertência de ser alto em açúcar, ou alto em gorduras saturadas, ou alto em sódio, e a partir disso a gente ter uma identificação daqueles produtos com maior potencial de risco à saúde. Mas a gente sabe que não é só isso que é suficiente, né? Essa é uma abordagem importante, mas também tem outras formas, por exemplo, de dar maior visibilidade na lista de ingredientes, que é uma informação chave para o consumidor conseguir identificar se o produto é ultraprocessado ou não, e, ao mesmo tempo, reduzir o espaço, ou seja, restringir a publicidade nos rótulos de alimentos que estimula o consumo desses produtos de forma excessiva. E, por fim, o terceiro conjunto de soluções apresentado se refere à regulação de ambientes alimentares. Aí a gente sabe que tem várias maneiras e combinações possíveis de pensar em como desestimular, por exemplo, a oferta, a venda, a publicidade e mecanismos de controlar o preço para desestimular o consumo de ultraprocessados. Então, a gente listou algumas opções que também já têm exemplos aplicados no Brasil e em outros países do mundo. No Brasil, a gente tem um destaque aí do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem restrições para a compra pública de alimentos ultraprocessados, mas também a gente tem exemplos do México e do Chile, por exemplo, que tem uma legislação de alimentação saudável que compõe a rotulagem de advertência com a restrição de oferta dos alimentos nas cantinas escolares e com a publicidade infantil. Então, essa combinação de estratégias contribui para potencializar os efeitos dessas soluções
para desestimular o consumo de ultraprocessados. Então, essas são os principais destaques assim que a gente apresenta no documento, todos com as referências e das pesquisas que já mostram os impactos positivos da adoção dos guias alimentares, da rotulagem frontal de advertências, juntamente com legislações que protejam o ambiente alimentar, que já trazem efeitos na redução do consumo de categorias de ultraprocessados no Chile, por exemplo, no México também, e a gente espera ter ainda nos próximos anos muito mais estudos na América Latina, que é a região do mundo aí que se coloca na vanguarda de legislações e políticas públicas efetivas nesse caminho de restrição do consumo de ultraprocessados. Então, acho que os destaques principais são esses. Vou compartilhar agora, passar para o Carlos a palavra, mas deixar aqui só essa mensagem que esperamos que essas evidências contribuam para a superação da inércia política, que a gente possa preencher as lacunas regulatórias e de políticas públicas para transformar os sistemas alimentares. Carlos, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais essa atividade da Cátedra José de Castro, com minhas amigas, Tereza, Ana Paula, todo o nosso pessoal aí da Cátedra, do Núcleo, que está certamente aí assistindo, né? Bom, em primeiro lugar, dizer que assim, fiquei extremamente contente com esse processo de trabalho da Cátedra, né? Os primeiros produtos da Cátedra já foi suficiente para mostrar como essa cátedra tem um potencial de produzir coisas interessantes, né? O documento, eu participei de um dos grupos de trabalho, né, durante a elaboração do documento, mas não tive condição de ir além daquela participação, mas fiquei assim super bem impressionado. Eu acho que todos ficaram, né, com a qualidade e com a quantidade de pessoas, né? Dá um orgulho, assim, né? A gente vê pessoas muito jovens, não tão jovens, né? Mas, enfim, um grupo fantástico, né? Que a gente tem no Brasil hoje em dia, fazendo jus, né? Acho que o destaque que o Brasil ganhou nessa discussão do que é alimentação saudável, como se chegar à alimentação saudável e sustentável, né? O Brasil tem tido um protagonismo muito grande e cada vez vai ser mais assim, né? Porque a gente tem muita gente envolvida com isso. Eu vou comentar dois aspectos que estão colocados no documento que eu acho que podem ser importantes para a gente discutir a questão de políticas, né, de redução no consumo de alimentos ultraprocessados. Essas duas características que eu queria falar, elas se referem ao amplo espectro de doenças, de problemas que estão associados ao consumo de alimentos ultraprocessados. A Ana já falou, né? São vários tecidos, vários aparelhos, né? Aparelho circulatório, respiratório, o sistema endócrino, a questão renal, né? Você já tem agora um artigo, deve sair bem brevemente agora, um estudo de corte muito grande feito na Holanda, mostrando essa associação com doença renal crônica, né? Então, esse amplo espectro, ele chama atenção, porque quando a gente vê a relação da dieta com doenças, em geral, são relações mais de um nutriente com uma doença, né? Então, típico seria o sódio e a hipertensão, ou a gordura trans e a doença cardiovascular, né? Então, a gente vê que, no caso dos alimentos ultraprocessados, a gente tem um amplo espectro. Isso tem uma importância, tem uma implicação. O segundo aspecto que eu quero falar é o amplo espectro de mecanismos que correspondem a esse amplo espectro de doenças. E esse talvez seja ainda mais importante, e tem uma implicação, os dois têm uma implicação política importante, eu queria chamar a atenção disso. Primeiro, em relação ao amplo espectro de doenças, o que isso significa? Isso significa que a explicação que o consumo de alimentos ultraprocessados tem para a carga global de doenças é muito grande, não é? Então, como vocês sabem, quer dizer, a gente espera ver logo os alimentos ultraprocessados como um daqueles riscos dietéticos que a gente espera ver no projeto do GBD, né, do Global Burden of Disease. Certamente, quando o consumo de ultraprocessados estiver colocado no sistema, ele vai ter uma explicação muito grande, não é?
em relação à carga de doenças, porque, como você sabe, quer dizer, quanto mais o fator de risco é frequente e quanto mais doenças ele impacta, maior, obviamente, a explicação que ele tem para a carga global de doenças, né? Então, a gente está muito... a condição para você estar nesse GBD é você ter estudos de coorte, basicamente, num número razoável, bem feitos, e a gente está muito próximo de ter isso, né? Eu já conversei com o pessoal que trabalha com isso, assim, há uma expectativa que isso se dê logo, né? E isso vai mostrar que, na realidade, por exemplo, hoje em dia, qual é o único alimento ultraprocessado? Acho que praticamente é o único que é calculado como risco dietético dentro do projeto do GBD. É refrigerante, são bebidas açucaradas. Então, se vocês forem ver o consumo de bebidas açucaradas, ele está lá em 50º lugar, ele nem aparece, né? Claro, porque é um alimento ultraprocessado, né? Quando a gente tiver condições de avaliar esse conjunto de alimentos ultraprocessados, que é o que a gente espera que aconteça logo, essas coisas vão se modificar e isso vai ser importante. E claro que a participação no GBD é muito importante para indicar prioridades políticas, né? Por isso que essa etapa vai ser fundamental. Para isso, os estudos de coorte são importantes. A gente tem muitos, como vocês vão ver na publicação, já viram na publicação, e várias coortes estão sendo analisadas, inclusive a coorte de enfermeiras, com a participação do NUPENS, das enfermeiras e dos profissionais de saúde da Harvard, e várias outras, né? Então, a gente vai ter, certamente, muitas informações novas, evidências novas nos próximos meses e anos, né? O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é o amplo espectro, então, de mecanismos, né? Por que isso é importante? Porque se você, por exemplo, a relação que tem o consumo de açúcar com as doenças, você tem a relação de consumo de açúcar com ganho de peso, com obesidade, por exemplo, né? Então, o que você tem que fazer? Qual é a intervenção óbvia que você tem? Reduzir o consumo de açúcar. Como é que você consegue reduzir o consumo de açúcar? Por exemplo, diminuindo o consumo de bebidas adoçadas. Talvez consumindo mais refrigerantes dietéticos, por exemplo, né? Então, você tem soluções assim muito imediatas, né? Com relação a alimentos ultraprocessados, como são vários alimentos e vários os mecanismos, é mais difícil fazer isso. Ou seja, a reformulação dos produtos, ela não se coloca como uma coisa assim tão simples, né? E isso é que faz a indústria de alimentos ultraprocessados desgostar tanto deste conceito da classificação nova, porque ela acaba indicando um problema cuja solução é difícil, pelo menos se a gente pensar numa solução pontual da indústria reformulando seus produtos, né? Esses mecanismos, eles, para ter uma ideia assim dessa abrangência, veja, eles envolvem, primeiro, uma série de substâncias, de compostos químicos, que estão presentes nesses produtos. Esses compostos químicos a gente pode dividir em nutrientes e não nutrientes, né? No caso dos nutrientes, nós temos um excesso de nutrientes que estão associados à doença e uma escassez de nutrientes que estão associados à prevenção das doenças, né? Então, de um lado, a gente tem excesso de açúcar, de sódio, de gordura saturada, gordura trans. Do lado dos nutrientes que favorecem a saúde, eu tenho, de modo geral, uma quantidade insuficiente de fibra, de proteína, de potássio e vários outros micronutrientes. Então, esse é um primeiro mecanismo. Aí, algumas pessoas falam, mas isso é uma classificação, então, de classificar os alimentos em nutrientes, seria suficiente. Sim, os nutrientes são muito importantes. Uma das formas do alimento ultraprocessado ocasionar doença é diminuir a quantidade de proteína, de fibra, e aumentar a quantidade de sódio, de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans. Esse é um dos mecanismos, né? E por que isso está ligado ao processamento? Porque o que é o processamento de alimentos, afinal? É todo o processo, todas
técnicas e todos os meios utilizados para produzir um produto final, que é um produto processado, que pode ser processado, ultraprocessado, etc. Bom, a decisão da indústria de formular uns alimentos, colocando muito pouco alimento inteiro, ou nenhum, e, portanto, tendo que colocar substâncias alimentícias, tipo açúcar, gordura, aditivos, etc., isso é uma decisão do processamento. Então, muitos cientistas de alimentos têm uma visão muito limitada, né, dessa questão do processamento de alimentos. Eles dizem, não, então esses alimentos teriam que ser chamados de ultraformulados. É uma questão de terminologia, obviamente, aí não seria um ultraformulado, seria outra coisa, mas você não considerar que a escolha dos ingredientes que você utiliza para produzir um produto, que isso faz parte do processamento, quer dizer, é uma coisa óbvia que sim, né? Quem faz isso? É a indústria de alimentos, né? E mais ainda, né? Esses ingredientes, eles são, por si, produzidos por outras indústrias de alimentos. Então, o açúcar que está presente no refrigerante não foi feito pela Coca-Cola, ele foi feito por uma outra indústria que transforma a cana-de-açúcar, ou a beterraba, ou o milho, em açúcar. E esse açúcar é utilizado. Então, a gente tem que entender que o processamento de um produto, ele não é a etapa final do processamento. Ele envolve tudo que foi feito com o alimento original, porque todos os alimentos vêm do alimento in natura, né? A indústria ela não produz uma caloria, uma grama de proteína. Ela pega o alimento in natura e vai transformando, até chegar no produto final. O alimento ultraprocessado é um alimento que é processado várias vezes, né? Então, ou seja, o mecanismo é o perfil nutricional é resultado de etapas do processamento de alimentos. Mas não é só o nutriente, não é o perfil nutricional que é importante. O segundo grande grupo, o segundo grande mecanismo é a influência que o alimento ultraprocessado tem na composição final do produto, levando em conta não nutrientes. E aqui, novamente, eu tenho os nutrientes que previnem doenças, como, por exemplo, os flavonoides, os fitoestrógenos, vários tipos de substâncias bioativas que são muito delicadas e que são destruídas no processamento com grande frequência. E eu tenho também, não só a ausência desses não nutrientes, que são compostos químicos bioativos que protegem a saúde, mas eu tenho também um excesso de substâncias químicas que não deveriam estar nesses alimentos, porque não pertencem aos alimentos, né? É o que a gente chama de xenobióticos. O que são os xenobióticos que estão tipicamente presentes nos alimentos ultraprocessados? São os aditivos, dezenas de aditivos, né? Vários deles com grandes implicações para a saúde, por exemplo, os emulsificantes, que constam de uma quantidade enorme de alimentos ultraprocessados, por exemplo, alguns tipos de corantes, né? Só para ficar nesses dois exemplos, os adoçantes artificiais, para dar um outro exemplo frequente. Então, eu tenho esse segundo mecanismo, que é a presença de xenobióticos. São só aditivos? Não. Eles são também substâncias químicas que são liberadas pelas embalagens desses produtos, o bisfenol é uma delas, simplesmente, e substâncias que decorrem de altas temperaturas, de alta pressão, que são condições que são características da produção de muitos alimentos ultraprocessados, né? Então, eu tenho perfil nutricional, eu tenho, vamos dizer assim, o perfil de composição, que não é de nutrientes, mas de substâncias químicas que são muito importantes para a saúde, tanto para proteger quanto para colocar a saúde em risco. E terceiro, eu tenho um grande outro conjunto de atributos dos alimentos ultraprocessados, que é até difícil eu classificar, né? Se é um atributo químico, físico. E aí, o que eu tenho aí? Eu tenho uma série de condições físicas, por exemplo, textura, palatabilidade desses produtos, né? A sensação de prazer que eles ocasionam, e até outras características, como o marketing desses produtos, né? E esse terceiro grupo de mecanismos, eles são particularmente importantes
para a gente entender a obesidade, para a gente entender o consumo passivo excessivo de energia que está associado ao alimento ultraprocessado, né? Então, esse terceiro grupo é particularmente importante para isso. E, outra vez, ele, assim como os nutrientes, assim como os xenobióticos, a textura, a palatabilidade de um produto depende do seu processamento, né? E aí a gente tem aquele problema que é o fato de que o alimento ultraprocessado ele é não saudável, o que a gente fala em inglês, by design. Ou seja, ele é feito, no caso do consumo de energia em excesso, ele é feito para ser consumido em excesso. Não é um acidente, não é um problema que aconteceu lá que poderia ser evitado. Não, faz parte. E aí o livro do Michael Moss, o antigo agora, o novo que ele tem, é fantástico em relação a mostrar, por exemplo, o estudo da combinação entre açúcar e gordura que maximiza, né, o êxtase com a alimentação. Então, eu tenho todos esses outros atributos que estão claramente associados ao processamento. Então, quando as pessoas, principalmente alguns cientistas de alimentos, dizem que a classificação nova não leva em conta o processamento de alimentos, é uma coisa quase cômica, né? E o marketing, finalmente, a última coisa. O que o marketing tem a ver com processamento? Bom, agora aí não tem. Claro que tem, porque o processamento de alimentos é que permite você criar produtos tão lucrativos quanto os alimentos ultraprocessados. E é esse lucro dos alimentos ultraprocessados que permite o caríssimo investimento em marketing que funciona, né, agressivo, que caracteriza os alimentos ultraprocessados. Então, enfim, todos esses mecanismos eles são relacionados ao processamento de alimentos. E qual é a implicação disso? Eu já antecipei um pouco antes, estou concluindo. A implicação é que é muito difícil para a indústria de alimentos ultraprocessados tornar os alimentos ultraprocessados saudáveis. Por quê? Primeiro, porque você tem algumas características deles que não estão ali por acaso. Elas são a origem da lucratividade desses produtos, não é? Então, você tem duas opções, quer dizer, ou a indústria do ultraprocessado mantém os lucros, ou ela perde os lucros e começa a produzir, por exemplo, alimentos processados. Então, o fato de eu ter esses mecanismos tão complexos é muito importante porque ele torna a reformulação uma não solução, né? E, ao contrário, o que a gente precisa em relação aos alimentos ultraprocessados são de políticas que levem a uma redução do consumo e, se possível, a eliminação do consumo desses produtos. Claro que nunca vão ser eliminados, nem o cigarro, não é? Quer dizer, a gente há muito mais tempo sabe que faz tão mal para a saúde, a gente consegue eliminar, né? Mas reduzir, como se reduziu, inclusive, o consumo de cigarros no Brasil, menos de 10% dos brasileiros são fumantes, já foram 60%, 70%. Então, é a redução, se evitar esses alimentos que é importante. E isso está associado, como eu falei, à questão dos mecanismos, desse amplo leque de mecanismos, né? Mas eu encerro aqui e deixo como sugestão para quem ainda não leu, mergulhar no documento, porque ele está realmente muito interessante, muito, muito bom. Muito obrigado. Professor Monteiro, Ana, Tereza, eu sou a Carolina Trevisan, sou jornalista. Queria agradecer o convite para estar aqui, fazer essa primeira pergunta, dar o pontapé inicial para o debate. Então, eu vou fazer duas perguntas, uma para o professor, uma para a Ana, e aí em diferentes âmbitos, aí depois a gente traz as perguntas aqui da audiência, que tem bastante gente agora online, são 220 pessoas assistindo a gente ao vivo agora, e vou fazer as perguntas do Miguel, da Luana, e primeiro para a Ana. Ana, a Paula fez um comentário muito interessante sobre uma afirmação que está presente no documento, que você diz que não há quantidade segura de ultraprocessado, e ela diz, então, que isso é comparado, então, ao consumo de cigarro? Eu queria que você respondesse isso, mas antes eu vou fazer também a pergunta para o professor Monteiro. Eu queria, antes da gente entrar nos detalhes de como está essa questão no mundo,
queria perguntar para o senhor como é que está o Brasil em relação às políticas de segurança alimentar, né? Como é que a gente é visto diante do mundo, justo no momento em que o Brasil volta ao mapa da fome e está enfrentando uma pandemia e talvez a gente seja o pior país do mundo para se viver neste momento. Passo a palavra para a Ana primeiro, depois gostaria de ouvir o professor Monteiro. Obrigada. Obrigada, Carolina. Que bom ter você aqui para conversar conosco sobre esse tema. Como até o professor Carlos terminou a fala dele, né, realmente, quando a gente fala que não há uma quantidade segura, é porque a gente tem são tantos os possíveis mecanismos de impacto negativo na saúde dos ultraprocessados, que é muito difícil recomendar e ter um valor exato, específico, sobre o quanto isso seria recomendável, né, consumir. E por isso, inclusive, que se mantém como uma orientação principal a regra de ouro do Guia Alimentar da população brasileira, que é de evitar o consumo de ultraprocessados, né, o máximo possível, porque a gente não tem ainda como avaliar essa quantidade, e a comparação que se faz em diferentes populações que consomem, então, em diferentes níveis de consumo de ultraprocessados, sempre os que consomem menos vão estar mais protegidos do que os que consomem mais. Então, por isso, essa relação, inclusive, do consumo, do uso, né, de cigarro, que é bem semelhante, e eu diria que não apenas do produto em si, mas destacar aqui das práticas das indústrias, né? As indústrias de tabaco se inspiraram muito, foram muito inspiradoras para as grandes indústrias de alimentos, que promovem aí várias táticas de evitar a aprovação de políticas públicas, de produzir evidências que não são corretas, de influenciar tomadores de decisão para evitar que as regulações avancem. Então, acho que não só o produto em si, mas a prática da indústria também é bem semelhante. Obrigada, Ana. Professor Monteiro, sobre como está o Brasil diante dessa questão. Meu Deus. Ai. Olha, eu sempre fui uma dessas pessoas que sempre achou que o Brasil era o melhor lugar do mundo para se viver, né? Então, na realidade, eu espero voltar a achar rapidamente, outra vez, voltar a pensar dessa forma. Pelo menos para mim, né? Eu assim, sempre tive várias possibilidades de morar fora, tal. Morei fora 2 vezes e tal, e não vi a hora de voltar para o Brasil, né? Porque realmente isso aqui é um país muito, para quem é brasileiro, né? É muito interessante. Talvez todas as pessoas pensem dessa forma em relação aos seus países, né? Mas realmente o Brasil ficou agora numa situação, enfim, a gente não pode nem sair do Brasil, né? Então resolveu-se de certa maneira aí eventuais angústias aí de sair. Mas veja, por outro lado, pensando especificamente na nossa seara, né, na nossa área de trabalho, a gente tem 2 anos e meio de um governo que seguramente é o pior de todos os momentos, né? Não há nem comparação, né? Eu acho que não se consegue nem comparar. Agora, por incrível que pareça, a nossa área de trabalho, né, que eu acho que são muitas políticas de alimentação e nutrição, área onde o Brasil teve muito sucesso e teve sempre foi muito elogiado, né? A gente está conseguindo, eu diria, e é muito importante que a gente continue, né, nesse trabalho de resistência, de manutenção do que nós conquistamos, né? Então, veja, nos últimos anos, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, embora tenha havido várias tentativas da indústria, já anteriores e agora, né, sobretudo da ABIA, né, que na verdade é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Ultraprocessados, de descaracterizar o guia alimentar, de fazer de todo o possível para que o Brasil deixasse de ter o guia alimentar que ele tem. Não conseguiram, e não só não conseguiram, como a CEGAN, que é a Coordenação Geral da Alimentação e Nutrição, fez avanços enormes. Por exemplo,
produzindo versões do guia, recomendações do guia para manejo de doenças crônicas, né? Como hipertensão, diabetes, obesidade, né? Materiais de divulgação feitos para disseminação do guia, o guia da criança, né? A gente tem ainda agora a gente temos o guia da criança, nós temos o guia da população para 2 anos e mais e o guia da criança, né? Coordenado, enfim, por uma equipe tão grande quanto a que participou do guia para a população em geral, né? Fantástico o guia, elogiadíssimo já, agora com a versão em inglês, inclusive, disponível, né, para outras pessoas. A própria questão do programa de alimentação escolar, né, com alguns avanços em regulação à regulamentação e limitação de compra de alimentos ultraprocessados. Então, enfim, do ponto de vista por incrível que pareça, mas aí não é incrível, não, isso é graças ao acúmulo de forças que a gente teve, graças ao fato de que esses avanços todos foram feitos com muito engajamento da sociedade, com muito apoio de movimentos sociais, e é esse apoio desses movimentos sociais da sociedade brasileira que tem permitido para a gente manter essas conquistas, né? Eu acho que não tem nenhuma prioridade maior para nós do que a gente conseguir atravessar esse período, né? Mais esse 1 ano e meio que a gente tem, mantendo essas conquistas, e aí continuar os avanços dali para frente. Que interessante, ter uma visão otimista, né, do Brasil, do brasileiro, como uma resistência, eu acho super importante. Agora, considerando essa característica do nosso povo, e considerando também que a cúpula de sistemas alimentares da ONU, que vai acontecer em breve, tem um conflito de interesses relacionado à indústria de alimentos ultraprocessados, gostaria de saber como é que o senhor pensa em resolver essa questão para poder fazer a crítica necessária a essa indústria e propor as políticas que podem mitigar, né, os efeitos desse tipo de alimentação. O que vai acontecer, professor? Essa pergunta eu também gostaria de saber o que vai acontecer. A gente, não só nós aqui no Brasil, mas vários grupos do mundo inteiro, né? Na verdade, a gente, com a classificação nova e com o nosso projeto temático da FAPESP, aí, nos últimos 5 anos, a gente criou um grupo enorme de pesquisadores, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na França, na Espanha, enfim, vários professores, várias escolas de saúde pública, vários departamentos de nutrição, várias pessoas que trabalham em políticas de alimentação e nutrição, políticas de saúde. Então, de várias fontes estão surgindo propostas e sugestões para a cúpula para que se incorpore a questão dos alimentos ultraprocessados. Houve uma reunião agora entre o OMS, FAO e Unicef. Agora, recente, eu não pude participar, tinha uma outra coisa no mesmo horário. E o professor Barry Popkin, que participou, ele me disse o seguinte: dos 6 speakers que tinham na reunião, que é uma reunião preparatória do Summit, 3 colocaram a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Então, metade deles colocaram claramente a necessidade de políticas públicas para reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, né? E a gente tem todo esse avanço agora, sobretudo na América Latina, né? Graças aqui ao trabalho do IDEC, da CT, né? A gente tem a questão da rotulagem no Brasil, né? Um trabalho super interessante que foi feito com uma vitória parcial, eu diria, vitórias no Chile, no México, logo na Colômbia, no Peru, que são políticas regulatórias que, embora elas se orientem pelo perfil nutricional dos produtos, por uma questão prática, elas cobrem uma proporção muito grande dos alimentos ultraprocessados, né? E vão cobrir mais ainda se a gente conseguisse colocar aquela lista de ingredientes que a Ana Paula falou. Então, enfim, nós temos hoje um convencimento muito grande de muitas pessoas, pelo menos na academia, né? Convencidas da importância dos problemas originários do consumo de alimentos ultraprocessados. Nós temos as ferramentas, os guias alimentares, a rotulagem nutricional, os impostos que foram testados no México, no Reino Unido, e que mostram que funcionam, né? Impostos por alimentos ultraprocessados. Então, nós temos o convencimento das pessoas que é um grande problema,
nós temos as soluções. O que a gente falta aí? A gente falta a decisão de levar isso como uma mensagem para todos os países. E aí o que a gente tem que entender é que essa cúpula ela está um pouco diferente das demais cúpulas, né? Os países membros, que em geral é onde a indústria de ultraprocessados atua, né? Então, essa indústria, o que ela faz? Ela vai no governo americano, agora já vai ter mais dificuldade um pouco, mas com o governo Trump, por exemplo, era muito fácil. Ela vai no governo da Itália, por exemplo, que, para surpresa da gente, o governo da Itália sistematicamente tem sido um boicotador das políticas públicas na área de alimentação e nutrição. Então, ela tenta influenciar os governos e os governos vetam qualquer decisão das Nações Unidas que poderia comprometer o interesse dessas indústrias, né? Mas agora está um pouco diferente, porque você tem a proposta que nós mandamos em relação a alimentos ultraprocessados, ela tem um grupo onde essa proposta caiu, e que você tem aquele IT Forum, que é aquela instituição da Suécia, né, que é da Stordalen lá, e você tem a Organização Mundial de Saúde. O pessoal do IT Forum, que tem uma importância muito grande na organização desse summit, está convencido que tem que ter alimento ultraprocessado, que se não tiver uma menção dele de políticas para reduzir o consumo, vai ser um escândalo, né? E a gente já está vendo assim, eles estão fazendo pressão, né? Agora, o que vai sair disso tudo, quer dizer, eu acredito que vai sair assim, ou sai alguma coisa de alimentos ultraprocessados, né? Vamos ver o que vai sair exatamente, ou vai haver um desgaste muito grande dessa cúpula, né? Que já está meio desgastada pelo fato de que, na sua própria elaboração, houve uma série de passos aí inadequados de deixar alguns grupos sociais à margem e convidar outros atores que talvez não devessem estar ali, mas vamos esperar. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é esse de mandar sugestões, proposições, fazer os nossos diálogos, como nós fizemos no ultraprocessado, mas é um processo. E ninguém tem ilusão de que nós estamos numa luta de curto prazo, né? Essa questão, como a gente falou, do tabaco, veja, isso começou lá nos anos 50, 60, já são mais de 50 anos, né, de movimento para políticas de dissuadir a produção, o consumo de tabaco, levou esse tempo todo. Então, assim, nós temos uma nova mercadoria não saudável, que é o alimento ultraprocessado, né, que apenas há pouco tempo isso foi identificado, e a gente vai levar um tempo até conseguir sucesso nessa empreitada. Mas ninguém está esperando uma luta curta ou uma luta fácil. É interessante porque eu venho acompanhando, né, as Nações Unidas, porque eu faço a cobertura de direitos humanos, e acompanhando como o Trump foi prejudicial nesse processo todo, né, porque liderou realmente políticas que não necessariamente estão conectadas com os direitos humanos. Mas aí já é possível enxergar também uma mudança, os países se reorganizando para tomar outro tipo de liderança. Isso é muito interessante também. E o Brasil, eu acho que é um país que traz essa tecnologia social, que isso, a Tereza Campelo, como ex-ministra, sabe muito bem, isso é impossível quase de ser destruído, né? Ainda que a gente tenha um outro tipo de presidente no comando. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, agora a gente tem que meio encaminhar para o final, mas considerando as características populacionais do nosso país, Ana, como é que os alimentos ultraprocessados, por exemplo, impactam na saúde da população negra brasileira? Bom, com certeza a população negra, assim como populações vulneráveis, no geral, acabam sendo ainda mais impactados por conta dessas estratégias de venda de alimentos ultraprocessados em locais cada vez mais ampla, né? Eles estão custando cada vez mais barato, e com essas estratégias de uso de mensagens publicitárias para o consumo de ultraprocessados levar a
uma impressão de que você, ao consumir esse produto, você vai alcançar outros graus de ascensão social e pertencimento, etc. Então, acho que eu diria que não apenas a população negra, mas assim como todas as populações que podem ter menor acesso à educação, menor acesso a informações, estão ainda mais desprotegidas, eu diria, dessas técnicas persuasivas de consumo, né? São direitos básicos do consumidor ter essa proteção em relação à publicidade legal, ter ter acesso à informação clara sobre os produtos, mas o que a gente tem hoje é justamente o oposto disso. Então, eu vejo que também tem essa persuasão. Ao mesmo tempo, também muitos grupos da população negra têm, felizmente, no Brasil, uma forte cultura alimentar que garante uma proteção em relação a esse consumo. Então, acho que tanto vale para a população negra como outras populações que valorizam e buscam consumir alimentos regionais, alimentos que fazem parte das religiosidades, que fazem parte do histórico de agricultura, de conhecimento e saberes populares em relação à alimentação. Então, acho que tem esse lado também que acho que não só a população negra, mas como no geral, no Brasil, felizmente, essa cultura alimentar muito forte nos protege e é o que a gente também entende como parte das soluções para esses sistemas alimentares, né? A gente destacar, né, que os ultraprocessados acabam tendo uma característica de substituir a refeição baseada em alimentos in natura, em alimentos regionais, etc. Então, quanto mais a gente conseguir valorizar essa cultura alimentar, menor vai ser a chance e o espaço que os ultraprocessados vão ter para ocupar e substituir essa alimentação. Obrigada, Ana. A gente já precisa passar para as considerações finais, mas, professor Monteiro, tem uma pergunta específica aqui para o senhor que eu não gostaria de não deixar de fazer e te pedir já para o senhor já encaminhar para as considerações finais. O Miguel pergunta se o senhor poderia falar um pouco sobre glutamato nos ultraprocessados. Poderíamos pensar em proibir glutamato como ingrediente que vicia e deturpa a vontade de comer? E aí também, Ana, após o professor, você já faz também as considerações finais e depois a gente fecha contando sobre onde achar esse documento. É interessante. Um ponto importante é assim, como é que a gente pode avançar nessa área de regulação do ultraprocessado? Quer dizer, é muito mais fácil regular refrigerante com açúcar. Você fala, tem açúcar, não pode ter mais que tanto e pronto, né? É mais difícil por conta dos vários mecanismos, né? Mas, certamente, uma avenida interessante que eu acho que tem é essa da questão da falsificação dos alimentos, né? Porque quando o consumidor compra um alimento que é vermelho ou que tem um aroma de nozes, né? Ele supostamente entende que aquela cor veio de algum alimento ali, né? Se tem sei lá, uma coisa, qualquer sorvete de morango, ele imagina, esse vermelho aqui tem que ser do morango. Então, quanto mais vermelho, mais morango. Esse aroma que eu tenho aqui de nozes deve ser nozes que foram colocadas no produto e tal. Então, não só o glutamato, ele imita, né, o cheiro, na verdade, o aroma de alimentos que têm um conteúdo muito grande de proteína, como cogumelos ou carne, enfim. Então, se a pessoa compra um salgadinho sabor picanha, ele imagina que em algum momento alguma picanha foi lá colocada, né? E a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, pela característica dele de baixo custo, ele não usa os alimentos de verdade, ele usa a matéria-prima de menor custo, mesmo que ela não tenha textura, sabor, aroma, não importa, porque a textura, o aroma e a cor é dado pelo aditivo. E o monoglutamato é importante em relação a isso. Então, acho que isso poderia ser uma avenida para a coisa da regulação. Não você dizer, olha, esse produto tem esse aditivo que causa câncer e tal. Porque se ele causar câncer, ele não poderia ser utilizado, né? Então, assim,
Então, além disso, porque tem alguns aditivos, por exemplo, na Europa, agora recentemente, teve um tipo de corante que eles usam, o óxido de titânio, que ele é usado para embranquecer os produtos, né? Porque alguns produtos você imagina que deveriam ser brancos, né? Que tem leite, alguma coisa. Eles não são. Então, você usa esse óxido de titânio para embranquecer os produtos. Então, esse óxido de titânio está associado, e a Europa já proibiu a utilização dele. Então, você tem aditivos que, se houver evidências de dano à saúde concreto, eles teriam que ser banidos, mas os demais, mesmo que eles não tenham evidência de dano à saúde, só o fato deles estarem enganando o consumidor já justificaria deles terem uma advertência. Esse produto é vermelho por conta de um corante artificial vermelho que foi utilizado. Quer dizer, encontrar alguma maneira de fazer isso. Então, acho que isso abre um caminho interessante para a questão da regulação, né? O IDEC podia ver isso com assim, já até houve uma proposta de melhorar a lista de ingredientes, mas talvez uma coisa mais como o México fez em relação aos adoçantes, né? Então, no México, a rotulagem nutricional tem que informar se o produto tem adoçante ou cafeína, e aí a informação de que, para crianças, a cafeína e o adoçante não são substâncias seguras, né? Bom, tentando encerrar aqui, eu vou tomar um pouquinho o que a Ana falou, que eu acho que é super importante, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, o cigarro é tão simples, né? Porque o cigarro é uma substância, né? É um produto, é sempre o mesmo. A gente define o que é cigarro, não tem nenhuma dificuldade de, não é? Então eu posso regular, eu posso, enfim, tudo muito, a política fica muito mais fácil. Quando você tem uma coisa que é alimentos ultraprocessados, que tem mais de 10 mil produtos, você já cria um problema muito, muito grande, né? Mas tem um lado interessante do alimento, né? Que é isso que a Ana estava falando. Enquanto no caso de cigarro, o que você quer que a pessoa não fume, você fala o seguinte, ó, você tira o cigarro da tua vida e continua com o restante da tua vida. Você não, no caso do alimento ultraprocessado, quando você fala para a pessoa parar de consumir o alimento ultraprocessado, ela vai consumir um outro alimento, né? E o alimento é fonte de prazer, né? Todos nós sabemos disso, vivemos isso, né? Diariamente, né? Nós evoluímos, a nossa evolução é feita de uma tal maneira que a gente tem um prazer imenso quando a gente se alimenta, com os alimentos que a gente prefere, etc. Então, a gente tem aqui, no caso da alimentação, como a Ana falou, trabalhar nos dois lados. Tornar o acesso à propaganda de alimento ultraprocessado, o preço deles cada vez menos acessível, mas, ao mesmo tempo, pensar em fortalecer isso, e na cultura brasileira isso é muito mais fácil do que, por exemplo, na cultura americana, a fazer as pessoas pensarem um pouco mais na questão da satisfação, do prazer que elas têm com a alimentação de verdade, né, que traz memórias, etc. Então, a gente tem esse lado interessante, né, que a gente deve usá-los simultaneamente, né, tratando de desestimular o consumo de alimentos ultraprocessados e estimular o consumo dos alimentos que têm uma relação com a cultura das pessoas, que dão prazer para as pessoas. Então, isso, de certa maneira, é uma vantagem em relação a uma outra mercadoria, né, que é extremamente não saudável, como é o caso do cigarro. Né? Obrigada, professor Monteiro. Ana. Bom, também, só para encerrar, agradecer a participação das pesquisadoras e pesquisadores do NUPENS e da cátedra, todos que contribuíram para a elaboração do documento, da revisão, que ajudaram a organização do evento, e os participantes do evento que vieram e contribuíram com muita abertura, com muito interesse e que estavam ansiosos também na divulgação desse documento. Acho que a gente espera alcançar aí muita gente. A gente quer ainda produzir materiais para traduzirem essas evidências, e agradecer também você, Carol, por ter topado aqui a conversa conosco e apoiar a divulgação desse material, certo?
só agradecer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês um tema tão fundamental para o Brasil e para o mundo, e dizer para todo mundo que o documento está disponível nos sites da Cátedra Josué de Castro e do Nupens, que pedir para vocês, por favor, divulgarem o documento, super importante, porque é assim que a gente vai conseguir enfrentar essas desigualdades, essa força dessa indústria que nos acomete nesse momento, né, gente? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem quiser, então, ver o documento, acessar e divulgar esse documento, está nos sites da Cátedra e também do Nupens. Obrigada.